Oi. Oi. Vou recitar o poema Ressurreição de Paulo Debes. Jesus foi condenado, tentaram apagar a sua luz. Machucaram o bom mestre e o pregaram numa cruz. De um sepulcro escuro, por uma pedra selada, na manhã do terceiro dia, saiu ressuscitada. A morte poderosa quis lhe tirar a vida, derrotada e calada, por Jesus foi vencida. Milagre divino por seu Filho de amor, o tornando assim o nosso Salvador. Jesus continua fazendo os milagres nas pequenas coisas, nas vidas e nos lares. E todo aquele que crer com fé no coração verá o maior milagre com Jesus, a ressurreição. Bom dia a todos, louvado seja Deus, que bênção, né? Celebrar o nome do Senhor com os pequeninos, esse dia da ressurreição, né, Luiz Otávio? Certo, José? Bênção, louvado seja Deus. As crianças
vão sair agora. Nós, antes de separarmos, tem versículo da turma aí preparado? Cadê a Vitória? Vem cá, Vitória. Vem cá, José. Quando o versículo for repetido, não tem problema recitá-lo, porque é a palavra de Deus. Então, se de repente alguém... Cadê a Vitória? A Vitória tem uma... Como é que chama? Uma recitação. Quando o versículo... Certo, José? Luiz Otávio também? Vem cá, Luiz Otávio. Então, vem cá. Tem mais algum versículo aí hoje? Então tá, ó. Quando o versículo for repetido, ela já leu ou já, ou no caso, citou o versículo. Então, o que vai acontecer? Vocês podem repetir sem problema, tá, José? Qual que é o versículo, José? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1:1. Muito bem. Espera aqui, fica aqui um pouquinho. Vitória. O verdadeiro significado da Páscoa não foi chocolate, foi sangue, nem foi ovo de Páscoa, foi a cruz do Calvário. Não foi doce, foi doloroso, e foi por mim, por você e por todos nós. Amém. Luiz Otávio, qual que é o versículo? O Senhor é meu pastor. Me solta lá. 27:1. Que bênção. Vamos orar. Senhor, obrigado por essas crianças. Te louvamos, ó Deus, por toda a preparação das amadas irmãs que se dedicaram tanto, Senhor, para que essa apresentação acontecesse. Te agradecemos pela vida dos pais que se comprometeram também em ensaiá-los, prepará-los, e que a cada dia mais haja nas famílias, Senhor, esse temor santo pela Tua palavra, Senhor. Que as crianças cresçam amando ao Senhor e as Tuas santas palavras. Que eles possam crescer em conhecimento, eles possam crescer em estatura e graça, dia após dia diante do Senhor. É o que nós oramos em Teu nome. Sê conosco agora e abençoe cada sala que estará levando a Tua palavra. É assim que nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Podem ir então, crianças. Deus abençoe vocês. Amados irmãos, nós vamos hoje, de modo especial, falarmos um pouco a respeito do tema de hoje. Nós celebramos nessa data a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Há uma certa dificuldade de compreender, até mesmo na igreja, o que de fato é a Páscoa. E nós vamos apontar para esse dia que foi como um domingo, como hoje, que pela manhã o nosso bendito e amado Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. E nós então vamos abordar da Páscoa à ceia do Senhor. E eu quero então relembrar alguns aspectos tão importantes para nós, que, claro, nós, quando fomos cumprimentados ou solicitados, no sentido, saudados, a palavra é essa, as pessoas dizem Feliz Páscoa. Nós não, jamais vamos ser daqueles que não vão dizer, para você também, né, claro. Mas nós, se pudermos deixarmos uma palavra, nós devemos apontar para a ressurreição de Jesus Cristo. Porque, afinal de contas, o mundo lá fora deturpou essa data. Qual que é o símbolo para o mundo lá fora da Páscoa? Coelho. E também
é tido como uma data de reunir a família, mas tantas vezes se esquece do que de fato o Senhor Jesus realizou pelo poder de Deus num domingo como esse. Então nós vamos abordar, começando lá em Êxodo, capítulo 12. Abra sua Bíblia aí, em Êxodo 12. A Páscoa, ela tem um retrato profético, ou seja, ela apontava para algo acima daqueles ritos, daqueles cerimoniais que os judeus tinham que fazer. A primeira Páscoa foi estabelecida lá no Egito. Nós temos então aqui em Êxodo capítulo 12, toda a narrativa de como Deus deu as ordens para o povo para comer a Páscoa. E o Senhor estabeleceu isso de modo a simbolizar, por meio de um cordeiro. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Diz assim, verso 1: O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Então nós temos aqui já uma informação importante. O calendário judaico, ele é diferente do nosso. Como não é novidade, existem muitos calendários. Mas o calendário do judeu, o calendário judaico, coloca justamente a Páscoa como o primeiro mês do seu ano. Então isso aqui foi estabelecido pelo Senhor. Notem que a palavra diz assim: Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Verso 3: Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será como? Sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas, as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. É o quê? É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Verso 13: O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia lhe será por o quê? Memorial, e vocês celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão esse dia
por estatuto perpétuo. Até aqui, amados irmãos, notem que nós temos aqui, então, um apontamento para uma libertação. E a libertação do povo de Israel, porque estava cativo no Egito. A palavra de Deus diz que o sofrimento dos hebreus era tão grande que as orações deles, o clamor deles, chegou diante de Deus. E Deus olhou para eles com misericórdia. Sabendo Deus, consciente que tinha um plano, mas aquela situação necessitava de livramento. E o livramento veio justamente por meio das 10 pragas do Egito. Mas na última praga, o Senhor estabelece algo que é de fato o maior símbolo do Antigo Testamento, a Páscoa. Essa palavra Páscoa é Pessá, que significa passar. Páscoa significa passar. Deus estabeleceu que cada família deveriam se reunir e molar um cordeiro, um cabrito. Deu as diretrizes e também disse: vocês devem cumprir agora algo que eu vou estabelecer. Versículo 5. Como é que deveria ser o cordeiro? Sem defeito. E o que? Separado para o sacrifício. Eles deveriam observar lá entre os cordeiros aquele que não tinha nenhum defeito, perfeitinho. Separa esse. Deixa ele separado até o dia exato para que ele pudesse ser morto, para que ele pudesse ser imolado. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 19. Vamos ler lá esse texto. 1 de Pedro 1,19. Leiamos juntos. Acharam? 1 de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1, verso 19. Vamos ler juntos? Mas, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Amados irmãos, a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse tem um holofote. O holofote é todo direcionado para a pessoa bendita de Jesus Cristo. E em cada página que nós vamos virando das Escrituras, a revelação vai se tornando cada vez mais completa. E nós vamos ter então toda a revelação da pessoa do Cordeiro, que não era para simplesmente ser um animal. O animal era tipo, prefigurava, era símbolo do que de fato aconteceria séculos depois. Então nós temos aqui uma instrução direta. O povo de Israel deveria separar, fazer com que aquele cordeiro fosse sem defeito. E é claro que nós temos um apontamento para a pessoa de Jesus. Viveu entre os homens aproximadamente 33 anos, de maneira que ele jamais pecou. Foi um homem 100% perfeito. E é por isso que havia um símbolo. Esse cordeiro não pode ter um defeito. Esse cordeiro não pode ter uma mancha. Esse cordeiro deve ser um cordeiro perfeitinho, o melhor que vocês tiverem. Justamente apontando para a pessoa bendita do Senhor Jesus. Versículo 7 e 13 do capítulo 12 de Êxodo. Vamos voltar lá. Mantenha a sua Bíblia aí sempre aberta em Êxodo por enquanto. Capítulo 12, versículo 7. Quem pode ler, por favor? E o 13 também, Felipe, por favor.
Amém. Sangue nos umbrais, sangue nas ombreiras da porta, na vega da porta. Aquele sangue era do animal que tinha sido morto para alimentação do povo, das famílias, mas ele tinha que ser também marcado, o sangue dele, daquele animalzinho que tinha sido morto, passado nas ombreiras da porta. É esse simbolismo que nós vemos aqui, lá no Egito, quando o povo de Israel ainda não tinha a revelação que você tem hoje aí. Você tem hoje aí encadernado, não é isso? Nós temos a revelação completa, toda na palavra. Você tem tudo. Naquela época, naquele contexto, essa revelação era progressiva, eu repito. E agora nós temos então o sangue nos umbrais da porta. Você já pensou a cena? O anjo que foi para visitar cada família que ali estava com a morte, chegava numa casa e via o sangue daquele cordeiro no umbral da porta. E ele passava aquela casa. Ele passava aquela família. E é justamente isso que está apontando esse simbolismo desse cordeiro morto lá no Antigo Testamento. Diferente do que muitos pensam, que essas práticas do Antigo Testamento eram cruentas, né, cheias de sangue, e que de certa forma não tem nenhum vínculo com o Novo Testamento, é um equívoco terrível. Porque não era simplesmente práticas sem nenhuma, como nós podemos chamar, sem nenhuma, exato, significado, mas é porque, por exemplo, né, nós temos no Brasil, a nossa cultura no Brasil, ela é muito forte com isso. Eu acho que, não sei se tem país que tenha prática ocultista tão forte como no Brasil. Se a gente tem uma nação que se diz evangélica, o ocultismo também é muito forte. Os rituais de ocultismo, normalmente você nota a utilização do quê? De sangue. Mas a palavra de Deus aponta por que isso é feito. Porque o sangue representa o quê? Sangue representa vida. E ao mesmo tempo, o sangue que é derramado desde Gênesis não era o projeto que Deus entregou para o homem e para a mulher. Eu mencionei sexta-feira aqui. Você já pensou um local perfeito, jardim maravilhoso? E de repente, vem cá vocês dois. Eu vou falar para vocês o que vai acontecer. Você vai ter muitas consequências dessa rebeldia de vocês. Você, Adão, vai ter que trabalhar, a terra vai dar cardos e abrolhos. Você, Eva, terá dor no parto. Você, Eva, terá que dominar o seu ímpeto, porque você terá Adão como cabeça. Você lembra dessa passagem? Deus está colocando para Eva, para Adão, todos os problemas que agora virão da consequência dos seus atos. Mas agora acontece algo importante também. O Senhor Jesus viu que eles tinham feito folhas de figueiras para cobri-los. E Deus disse assim, não ficou bom não, né? Dá uma olhadinha aí, ficou bom não? Nós não sabemos, né, o modelo. Isso aí é uma boa área. Talvez aqui nós não temos nenhuma, como é que chama essa turma da costura? Isso, muito bem, Roberto, tá ligado, tem algum dom? Não? Eu fico imaginando a estilista crente, assim, como é que foi esse modelo do corte para Eva? Porque o Senhor fez o que com a pele do animal? Cobriu Eva. Está lá em Gênesis, você pode pegar na sua casa depois, lá, Gênesis 3. Lê todo o capítulo 3 para você ver. Mas nessa hora que foi coberto Adão, Eva,
com pele de animais, naquele momento também foi morto. Você já pensou um lugar que nunca teve a presença da morte, e agora há uma morte? E é interessante, apontando um inocente morrendo por aqueles que eram os culpados. E nós temos ali um apontamento do que viria a ser toda a civilização. Os rituais, eu repito, que não começaram aqui também na prática espírita, não. Nós temos séculos e séculos de tribos e povos que sempre utilizaram de rituais a presença do sangue. Porque o sangue, ele aponta para a vida e ao mesmo tempo aponta para o derramamento de sangue, e agora você tem a morte. Quando Deus estabelece esse primeiro momento que choca o primeiro casal, ali estava já um apontamento do sangue que deveria ser derramado. O autor aos Hebreus diz assim, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Tudo faz sentido quando você nota o inocente morrendo no lugar do culpado. E é justamente o que aconteceu agora, aqui na Páscoa, mas com apontamento, não para um cabritinho que era todo bonitinho, saudável e que morre, mas para a pessoa bendita de Jesus Cristo. Capítulo 12, verso 8. Outro irmão, quem pode ler, por favor? O que seria o pão sem fermento? É o pão que nós chamamos aqui no Brasil de pão asmo. O que o fermento produz numa massa? Ele espalha. Depois que você colocou uma colherzinha de pó royal, é fermento, né? Isso não é bom não, né, Roger? Como é que faz o natural? Deixa lá esperando lá dias. Um fermento, depois que você colocou na massa, tem como você tirar de volta? Toda a massa fica contaminada com o fermento. O fermento é símbolo do quê? Do pecado. Os primeiros pais acharam que estavam praticando uma rebeldia contra a palavra de Deus. Mal eles sabiam que um pecado era necessário, um pecado para que eles se tornassem agora aprisionados em todos os pecados, porque agora, lembra da nudez que eles tentaram esconder com as roupas, ou melhor, com as saias, com a roupa de figueira? Agora eles não conseguem esconder a feiura da alma e do coração. Você já pensou? Só tinha dois e eles começaram a se comparar, um diferente do outro. E eles ficaram envergonhados, pensando assim, eu já comecei a ver que o casamento era perfeito até onde? Gênesis 3, gente. Vocês têm que ser bíblicos. A partir de Gênesis 3, o pessoal ainda fala assim, um dia eu estava num casamento, quem que inventou o casamento, né? Deus. Quem que arruinou o casamento? O homem. É a partir do momento que agora o casal, ele olha um para o outro e começa a se comparar. Assim, ela é mais inteligente que eu. Não, eu que sou mais. Ela não é do jeito que eu sou. Isso aqui eu tenho vergonha de mim.
arruinou completamente o ser humano. E esse problema se chama pecado. O pecado na nossa sociedade, ele é só assim: eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém. O pecado é qualquer ato em contrariedade à vontade perfeita de Deus. Aquele casal trouxe todos os pecados sobre os seres humanos. E agora o Senhor coloca uma condição: vocês vão comer pão sem fermento. Parecia uma informação meio que, mas por que o Senhor está preocupado com a nossa culinária, com a nossa prática de alimentação? Porque isso aqui foi estabelecido no Egito e eles passaram toda a vida praticando isso. Na Páscoa a gente faz pão sem fermento, para que eles entendessem a importância do que o Cordeiro iria trazer para eles. Eles comiam a carne do Cordeiro e comiam o pão sem fermento. Comiam o Cordeiro e comiam o pão sem fermento. Você já pensou na época? Eu falei assim: o que isso tem a ver com a nossa salvação? Mas Deus mandou, né? Deus mandou, vamos cumprir. Eu repito, você tem toda a revelação. Tem uns que não tem, né? Não tem Bíblia. Mas quem tem Bíblia e lê a Bíblia, tem toda a revelação agora completa nas suas mãos. Naquela época não. E agora Jesus é apontado por meio de um pão sem fermento. Porque agora Cristo, Ele é a resposta para a contaminação do pecado sobre o seu e o meu coração. Afinal de contas, só perguntar para os crentes: você tem tristeza perceber que você tem o pecado em você de manhã, de tarde e de noite? Quem fica triste? Os crentes desejam todos os dias: eu anseio o dia que eu não vou ter que lidar mais com a minha natureza cheia de fermento do pecado. E você pode cada dia mais se consagrar ao Senhor por meio da palavra. Mais consciência você vai ter do quanto você é pecador, para que você possa dizer: Senhor, que privilégio a tua obra, porque sem a tua obra eu seria destruído com esse pecado que eu não consigo controlar. Vamos caminhando aqui para não adiantar o assunto aqui no final. Capítulo 12, verso 11. Quem pode ler, por favor? Amém. Eles deveriam comer a Páscoa de calção de banho, de pijama. Vamos comer a Páscoa hoje, vamos lá, todo mundo aqui em casa, estamos em casa mesmo, vamos botar pijama, é assim? Na cultura de hoje, o que tem que fazer, Murilo? Põe um tênis no pé, prepara a roupa para sair de casa, porque tem que comer depressa, pronto para sair. Eu pergunto para os irmãos, eles estão aonde? Eles têm pressa para sair do Egito? Você tem pressa para sair deste mundo contaminado pelo pecado? Aqueles que participam desse momento, eles são instruídos: comam depressa, preparem-se. O local que vocês estão não é de vocês. Eu tenho um novo lugar para vocês. É claro que apontava para Canaã, que um dia chegaria, mas aponta para uma vida peregrina, transitando de um lugar para o outro, nos levando, apontando que a nossa terra, a nossa pátria, não é o Egito, não é esse mundo caído, mas é justamente um retorno à presença desse Deus glorioso.
Que coisa maravilhosa. Então, pastor, todo esse simbolismo na Páscoa tem por objetivo jogar holofote na pessoa de Cristo e sua igreja e o seu povo. Nós entendemos que o povo de Deus é um povo só. Nesse período da história é a nação de Israel, mas depois é a igreja formada de todos os lugares, não só de judeus. E é por isso que nós temos aqui agora o cumprimento da Páscoa na pessoa de Jesus Cristo. Leiam comigo o Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. João 1, 29. Vamos citar de cor? João, Evangelho, verso 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João estava trabalhando, batizando as pessoas, pregando uma mensagem de arrependimento, dizendo assim, ó, vocês estão vivendo uma vida distante de Deus. Eles ficaram 400 anos sem profetas. Qual foi o último profeta? Malaquias. Agora, depois de 400 anos sem profetas, sem Deus falar com o povo, Deus levanta o último profeta antes de Cristo, João Batista. João o que batizava. E a mensagem de João Batista consistia em o quê? Qual que era a mensagem, o conteúdo? Arrependei-vos. Mensagem de arrependimento. E agora, ele quando vê Jesus, ele já conhecia Jesus? Olha, gente, eles eram o quê? Primos, claro que conhecia. Isso aqui não é só ouvir Jesus está vindo ali. Isso aqui é uma ação de revelação de Deus na vida de João. Ele viu o primo dele dezenas e centenas de vezes. Talvez jogaram bola junto. Não tinha bola nessa época. Fazia outra coisa lá. Brincavam juntos. Conviveram juntos. Mas Jesus e João caminharam na vida adulta para locais diferentes. João tinha um ministério, pregava a palavra de Deus, foi ficar lá no deserto isolado. Pregava e a multidão queria ouvi-lo. Ele era todo diferente, o povo queria ouvir, porque ele pregava a palavra de Deus. Ele era um homem que recebia a revelação de Deus. Agora, olha lá, versículo 29. Vamos juntos? Eis o Cordeiro que retira. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista declara isso, qual figura, qual período João está retratando para os judeus? A Páscoa. Eis o Cordeiro. Nós fomos libertos do Egito por meio do sangue, mas foi uma libertação de soberania. O faraó que era o soberano. Eles eram cativos. Deus os livrou do cativeiro egípcio. Mas quem iria libertá-los do poder do pecado não é Moisés. É o próprio Deus encarnado. Como é que o José... Qual o versículo que José leu? No princípio. E o verbo era Deus. Logos, Filipe. Quando Jesus é apontado por João, ele está dizendo para toda a plateia que é judia. Eles eram judeus. Era uma plateia não de pessoas que não conheciam a Páscoa.
Ele sabia o que era a Páscoa. E ele diz: eis o Cordeiro que retira o pecado do mundo. Olha que coisa linda. Então, amados irmãos, a Páscoa apontava para a pessoa de Jesus. A Páscoa, ela é toda no Antigo Testamento por meio de símbolos, por meio de práticas que jogavam holofote na pessoa de Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Nosso irmão, presbítero Paulo, recitou esse texto. 1 Coríntios 5, 7. Quem pode ler, por favor? Mais uma vez, Roger, com bastante atenção nas palavras, uma por uma. Vamos lá, novamente, Roger, por favor. Para aí. Para jogar fora o quê? O fermento era o quê? Símbolo. Símbolo do quê? Do pecado, irmãos. Percebe como tudo faz sentido, uma peça conecta com a outra? Quem é o apóstolo Paulo? Depois do Senhor Jesus, o que teve a graça de ter o maior conhecimento teológico na face da terra. Ele faz o link, ele pega a história da Páscoa e diz: o fermento era símbolo, por isso que nós comíamos pães sem fermento. Porque o fermento leveda toda a massa, o fermento contamina toda a massa, o pecado contamina todo o ser humano, e o pecado leva o homem o quê? A morte. Porque Deus é santo e não compactua com o pecado. Paulo agora descreve: joguem fora esse velho fermento. Ele está falando da comida, então? Não, continua, Roger. Nova massa. Não é o velho fermento, uma nova massa. Uma pessoa sem a presença do pecado. Continue, por favor, meu irmão. Olha que maravilhoso essa mensagem. Paulo está dizendo: porque vocês agora, por meio de Cristo, o que Cristo fez na cruz? Tem uma cruz aqui, bonita. O que Cristo fez na cruz em nosso lugar? O que Cristo sofre em nosso lugar? A morte. Derrama o seu sangue, de maneira que esse sangue, amados irmãos, aponta para a remissão dos pecadores. O sangue derramado na cruz vai livrar o povo, não do Egito, mas da sua culpa diante de Deus. E por meio de um chamado que agora Ele nos dá, a não simplesmente comermos. Eu acho o seguinte: isso é o principal, hein? Quer fazer pães asmos? Faz para comer e encher o buchinho. Vamos fazer esse negócio, porque não é bom, dar uma inflamação, fermento não é bom, né? Mas o símbolo não é pães asmos. O símbolo, não precisa falar, né? Não é chocolate. O símbolo da Páscoa é o sangue de Cristo na cruz do Calvário. É o sangue de Cristo que tem poder de fazer você ser nova massa. Só para os crentes aqui, tem uma boa notícia:
um dia você não terá em você, não é outra pessoa. Tem gente que acha que vai para o céu, aí chega lá, acorda outra pessoa. Mas você deixou de ser Josivaldo? Ué, se for para dar blackout geral, vai ser outra pessoa. Você já pensou vocêzinho aí, ó, que luta contra os seus pecados dia e noite, nas suas fraquezas, recorre diariamente à fonte de graça. Você já pensou que um dia você vai estar na presença do Senhor e não vai ter mais que lidar com a sua velha natureza tão corrompida? Para os crentes um pouco mais assembleianos, diria, glória a Deus. Mas como nós somos presbiterianos, nós também falamos, glória a Deus. Porque eu não desejo outra coisa para você que não seja diariamente Cristo te libertando do poder do pecado. Porque se você entender que o pecado é que te faz um marido pior, um filho pior, uma mulher pior, um profissional pior, te limita, você vai entender que a maior dádiva que nós podemos experimentar é sermos libertos do pecado, sermos uma nova massa. Pastor, mas isso já não acontece? Já ainda não, né? É a velha frase, já e ainda não. Nós fomos libertos do poder do pecado, por meio de Cristo. Quando Deus nos olha, Ele não mais enxerga a presença do fermento em nossas vidas. Porque Cristo levou na cruz do Calvário todos os nossos pecados. Quem pode andar de avião aqui seguro, então? Porque a turma tinha, na minha época, assim, eu não gosto de andar de avião não, porque vai que o avião cai, e aí eu não estou ainda em tempo de pedir perdão pelos meus pecados. Não é assim? Ah, não, vai que não dá tempo de eu pedir perdão pelos meus pecados. Você já não confessou Jesus Cristo na sua vida? Você não está sempre em confissão diante do Senhor, clamando pelas suas misericórdias? Como é que você caminha? Com medo ou seguro? Seguro, porque o mérito é o sangue que foi derramado no Calvário, senão seria mérito seu. E Cristo Jesus é o holofote das Escrituras, não as suas obras, não as minhas. Por isso eu posso, você pode deitar e dormir em Cristo. Não estou falando para quem banaliza Cristo. Não estou falando para quem vive de qualquer jeito e acha que é cristão. Estou falando para quem ama Jesus. Porque quando a gente ama Jesus, tem hora, Irene, que a gente tropeça. Você fala mais do que deveria, deixa de falar, pensa, age, pecamos. Mas o nosso coração é de Cristo. Então nós estamos seguros por meio do sangue, que já nos considera nova massa. Que privilégio! Você caminha agora seguro. E quem caminha seguro, caminha feliz. Porque Cristo reina na sua vida. Caminhando. Romanos 5:9. Quem pode ler? Isaías 53:5. Valdo, lê para nós lá, por favor. Denner, 1 Coríntios 5:8. Espera aí, Roberto, você vai ler para nós. Romanos 5:9, vai lá, Roberto. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Muito bem. Expressão, sendo justificados pelo seu o sangue de Cristo no Calvário. Não foi apenas uma humilhação histórica. O que muitos falam, Felipe? Felipe da Alessandra. Ah, mas Jesus, eu acredito que ele veio mesmo. Ah, se eu negar que Jesus veio, eu vou ter que negar vários imperadores romanos. A história mostra isso, não é Filipe da filosofia, ou da Júlia, melhor.
A história narra a presença de Jesus sobre a terra. Mas o que muitos não reconhecem e não creem? Na obra redentora de Cristo no Calvário. Crer que Jesus veio como personagem histórico, muitos acreditam. Os que não acreditam, por sinal, talvez seja ignorância mesmo, em todos os sentidos. Mas Jesus como ser humano, e que veio como ser humano, sendo Deus, e o seu sangue era um sangue perfeito. Ele foi homem, mas não pecou, e tinha condições então de justificar o pecador, sendo ele o justo, substituindo na cruz o seu e o meu lugar. O que aconteceu? A palavra de Deus diz assim, que quem nele crê, será salvo. Essa obra é uma obra de salvação, mas tem que crer no sangue que foi derramado no Calvário. E o crer não é só declarar. Tem muita gente que fala, não, eu já criei. O sangue de Jesus é para nós crermos e refletirmos a nossa caminhada diária, dizendo, Senhor, como é que eu posso ainda produzir isso? Como é que eu posso entristecer o Senhor ainda? Consciente eu do que o Senhor fez na cruz, me limpando e me purificando. Percebe essa relação? Na vida cristã, Paulinho, todos os dias é um chamado do Senhor. O sangue de Cristo foi por meus pecados, todos eles. Senhor, consagre a minha vida. Eu não posso viver de qualquer jeito, porque eu tenho um chamado por meio do sangue do meu Redentor, que foi na cruz, derramado em meu favor. Isaías 53, 5. Quem que é o cordeiro que foi ferido? Jesus. Notem que a palavra de Deus está direcionando o castigo, o sofrimento, daquilo que acontecia com um cordeirinho que era morto no Antigo Testamento e agora para a pessoa bendita de Jesus. 1 Coríntios 5, 8. Para mim, o conhecimento da pessoa e obra de Jesus Cristo, que nós comemoramos hoje, a ressurreição, só é de fato compreendida quando esse texto é vivido. Porque senão é conhecimento teológico, vamos dizer assim. Eu nunca enfrento congestionamento no Tubalina. Ontem, para passar ali na rotatória, eu tive que tomar cuidado, porque era muito carro querendo entrar no mesmo lugar. Por quê, né? Por quê? Porque há um entendimento. Nesses dias santos, nós temos que ir para onde? Para a igreja. Que é dia santo. Eu não sou também tão ruim assim. Né, Priscila? A gente é falho, mas não também não. A gente sabe que Jesus morreu na cruz. Ele entra até na discussão para ser conservador, dizendo, não, eu sou conservador, eu acredito em Jesus. Até uma expressão forte, né, mas até o maior dos inimigos do homem crê em Jesus. Ele sabe que ele é real. Ele só não obedece, né? Ele é rebelde por natureza. Você já percebeu que o ser humano, só com a informação a respeito de Jesus não é suficiente? O convite do apóstolo Paulo é agora nós vivermos uma nova vida, e essa vida deve ser vivida com essa compreensão. Nós agora vivemos afastados desse velho fermento.
Irmãos, essa vida de cristão que nós somos chamados é uma vida de consagração ao Senhor. Se você não viver uma vida todos os dias refletindo que por meio da ressurreição foi te dada uma oportunidade de você viver a vida de Cristo, você não compreendeu o que é evangelho. Você pode ter prática de vir na igreja, pode ter roupa, pode ter tudo, mas não entendeu ainda o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho do Senhor é um convite agora a assumirmos na nossa caminhada diária a nova vida sem a presença, ou melhor, sem o poder do fermento. Você pode dizer não ao pecado. Diz amém. Amém. Ninguém peca. O que Tiago escreveu? Que ao ser tentado, ninguém diga. Como é que é? Eu sou tentado porque eu sou muito fraquinho. Eu sou tentado por causa da minha cobiça. Mas agora em Cristo eu posso dizer não à minha cobiça. Eu posso dizer não ao pecado que tenta contra o meu coração, por amor a Jesus Cristo. Você sai de apenas uma ritualidade pascal, porque a turma vai na igreja na Páscoa, hein? Fiquei admirado, falei, nossa, eu passo aqui o ano inteiro, não vejo essa igreja com esse tanto de carro na porta, dando congestionamento no Tubalina ali, ó. Não vou falar da igreja não, fica na rotatória. Mas quando chega esses dias, lotada. Será que nós evangélicos fomos picados com o mesmo mosquitinho? A gente vive a vida cristã, mas assim, quando dá certo eu vou lá na ceia, quando dá certo eu vou no culto de domingo, quando dá certo eu leio a palavra. Amados irmãos, esse é o tipo de velha vida que já não pode mais fazer parte da sua história, porque você é nova massa em Cristo Jesus. Como que é? Tá claro? Deus tenha misericórdia de nós. Aviva nosso coração. Não falta a noite. A ceia. Vamos pular aqui um pouquinho para a gente adiantar. Caminharmos para o final. Lucas 22. Todos abram. Alguns reformados vão apontar que nós não celebramos a Páscoa. Nós celebramos a ressurreição. Isso tem que ficar claro no seu coração. Você pode dizer para a pessoa, hoje é Páscoa, que jóia, é Páscoa, mas nós comemoramos nesse dia a ressurreição. A sexta-feira nós anunciamos o quanto a cruz foi real. Houve uma data histórica. Não foi no dia que foi sexta-feira? Foi dia 3? 3? Não foi dia 3 de abril. É símbolo, mas aconteceu na cronologia da história humana. Aconteceu, Jesus Cristo, o Santo de Deus, o Filho, foi pendurado numa cruz e derramou o seu sangue por nós. Nós relembramos. Mas na Páscoa nós celebramos a ressurreição. Por sinal, os meninos vão receber daqui a pouquinho aí um cálicezinho e um pãozinho. Não é a ceia não, mas é pão e vinho. Ou melhor, suco de uva. Porque crente celebra na Páscoa, só os crentes, hein? A ceia. A antiga dispensação, o período onde havia rituais e simbolismo, já se cumpriu.
Vou falar porque vai que alguém não vem à noite, né? Aí o pastor fica, pastor já falou isso. Mas vocês não vêm todo mundo, como é que eu faço? A Páscoa era uma prática de matar os animais em qual local lá em Jerusalém? Porque a gente fica pensando que a Páscoa é bonitinha, né? Chegava a família do Roberto, família Oliveira. Falando outra família judaica aí. É? Então as famílias todas judias celebravam lá e sentavam numa mesa toda bonitinha. Como é que estava lá o templo, Luciano? Carnificina pura. O mais próximo é a sadia, para vocês terem uma noção. O que mais parece o templo daquela época não é essa igreja, nem qualquer igreja bonita aqui de Uberlândia. O prédio. Parecia mais o quê? A sadia. Era só sangue sendo derramado. A tarde todinha, porque tem uma ordem, não vou pegar agora para a gente não atrasar. Deus pediu para que fizesse o sacrifício dos animais, imolar os animais na parte da tarde. Os historiadores vão dizer que é das 14 para frente. 15 horas, alguns dizem que é o período mais... O negócio estava pegando fogo lá. Sangue derramado. E os levitas, sacerdotes trabalhando, hoje é Páscoa, eles trabalhavam no turno, puxado. Acho que é louvorzão, né? Senhor, está vendo, na reunião de oração, não consegue vir nem um dia de segunda a sexta. É pouco demais. É sangue para todo lado, gente. Aí às 15, o Senhor deu um alto e poderoso brado, já no seu último suspiro. Está consumado. O véu foi rasgado de cima a baixo. E naquele momento, os animais que estavam lá dentro do templo perderam o significado. Foi cumprido na cruz, às 15 horas, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e aproxima o homem de Deus. Reconecta. Que privilégio. A ressurreição, o dia de hoje, Páscoa, é a celebração da ressurreição, porque Jesus Cristo não ficou apenas na cruz. Ele passa a noite, 3 dias naquela tumba, naquele terceiro dia, no domingo, a ressurreição é celebrada. O Senhor Jesus se revela aos seus discípulos, dizendo: eu sou, pode tocar. Como disse o autor Lucas, porque procuram entre os mortos aquele que vive. Louvado seja Deus por isso. Para nós terminarmos, capítulo 22 de Lucas, mas eu não vou ler todo o texto aqui não. Vão direto aqui. Aqui, notem um detalhe importante. 22 de Lucas, verso 20, vamos ver aqui. Isto. Só um detalhe. Verso 1. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento. Que festa que é essa? Páscoa. Em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro, o quê? Pascal. Então Jesus enviou Pedro e João. Jesus cumpriu até a Páscoa. Era a ordem da lei estabelecida. Ele cumpre aquela Páscoa. Ele mandou buscar um lugar. Olha lá.
vocês vão na frente, vocês vão encontrar um lugar para nós passarmos e comermos a Páscoa. Então Jesus enviou Pedro e João dizendo, vão e preparem a Páscoa para que comamos. Então eles perguntaram, como é que nós vamos fazer isso? Onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhes explicou, já sabia de tudo, né? Ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água, siga esse homem até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa, o mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. Olha que interessante. Jesus comeu a Páscoa com os discípulos. Porque a Páscoa, ele era uma das ordenanças do Antigo Testamento da lei. Ele cumpre ela, mas ele não para na celebração apenas da Páscoa. Vamos juntos agora, verso 18. Nossa, essa Bíblia é bonitinha, mas que tamanho de letra. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse, vamos juntos, versículo 15. Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Vamos juntos. E pegando um cálice, depois de ter dado graça, disse, peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Vamos juntos. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Mas eis que a mão... Até aqui, vamos parar aqui para a gente não estender. Jesus inaugura agora a prática que a igreja, os cristãos, aqueles que creem nele, deveriam fazer isso toda a história da igreja sobre a terra. Jesus cumpriu a Páscoa comendo com eles, era o dia de Páscoa, mas Jesus agora aponta, substituindo a Páscoa, porque ali ficou notório, este é o meu corpo. Este é o cálice da nova aliança. E por meio deles, agora, desses elementos, vocês vão... Se tem uma prática que você pode palpar do Evangelho, só os que participam da ceia, só os que já foram batizados, é a água. A gente não, apesar que nós somos presbiterianos, né? Você não toca muito na água, né? Na cabeça tá bom. É o pão e é o cálice. Não se transformam. Continuam pão e cálice de uva, de suco de uva. Naquela época muito comum o vinho. Mas eles apontam. Há naquele momento uma ação de Deus de nos edificar por meio daqueles elementos. E nós participamos, celebrando agora, não o velho cordeiro que era morto, imolado no templo, mas aquele que foi morto e derramou o seu precioso sangue, deu o seu corpo naquela cruz. Paulo, o Senhor Jesus disse que aquele que não comer, aquele que não participar do corpo e do sangue de Jesus, ele está falando de alimentação, de bebida? Ele está falando de viver agora a vida unida a Cristo Jesus,
quando você participa da ceia, quando nós celebramos a ceia, ele é símbolo da nossa vida agora unida à pessoa de Cristo Jesus. Você diz, o corpo de Jesus era para ser o meu corpo na cruz. O sangue de Jesus era para o meu sangue culpado ser derramado e morto e afastado de Deus para sempre. Mas por meio do Cordeiro eu recebi a graça de ser justificado de todos os meus pecados, porque eu estou unido ao corpo do Cordeiro Jesus Cristo de Nazaré. Que bênção, né? Vamos ficar em pé? Senhor Deus, obrigado por esta manhã. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque temos a revelação em nossas mãos. O Senhor nos entregou as sagradas letras e nós podemos estudá-la, nós podemos nos apegar com todo o nosso coração e combater também as falsas ideologias, os falsos ensinos, que tantas vezes se levantam para distrair o teu povo da tua palavra. Que bom que nós podemos fazer esse autoexame da tua palavra. Que bom que nós podemos manusear a tua palavra. E nós celebramos o Senhor, que desde toda a história do homem, se manifestou propício a nós, pecadores. O Senhor escolheu um povo para manifestar as tuas misericórdias, e nós somos gratos porque pertencemos a este povo que, pela sua graça, não pelos nossos méritos, fomos alcançados com esse amor. O nosso desejo é jamais distanciarmos daquilo que de fato é o objetivo para as nossas vidas, vivermos a vida no poder da ressurreição. Celebrarmos, ó Senhor, não apenas datas com cerimoniais vazios, mas celebrarmos a morte e a ressurreição de nosso bendito Salvador e celebrarmos a Páscoa, que é de fato, Senhor, uma nova história, o reino que é inaugurado para o teu povo viver. Senhor, nós queremos ensinar aos nossos filhos tudo o que a tua palavra aponta sobre a tua pessoa. Jesus capacita-nos a transmitir um evangelho vivo e genuíno dentro dos nossos lares. Que o ritualismo vazio, Senhor, seja deixado de lado e que nós tenhamos paixão pelo teu nome. Que nós nos alegremos na obra realizada pelo Senhor no Calvário. Que nós nos alegremos, Senhor, em viver uma nova vida em Cristo, porque o poder do teu Espírito foi nos dado para nós assim vivermos conforme o Senhor deseja. Capacite a cada família que aqui está, que nesse dia, Senhor, seja um dia especial do poder do teu Espírito Santo, trazendo sobre esta vida ressurreição, trazendo vida naquele que está morto diante dos seus pecados, trazendo despertamento e reavivamento àqueles que estão abatidos, estão fracos na fé. Renove o teu filho, renove a tua serva e o teu servo, Senhor. Renova-nos na tua presença, Senhor. Nós queremos celebrar o teu nome, porque tu és aquele que reina. O Senhor está à direita de Deus, e por meio da ceia, o Senhor também prometeu que um dia voltará. Nós te louvamos e aguardamos esse dia, que nós vivamos uma vida apressada a fugir deste mundo, Senhor. Que nós vivamos uma vida com pressa de nos desvencilharmos dos valores desta vida, Senhor. Toma em nosso coração, consagra-nos a Ti, e que nós não passemos desse dia sem de fato experimentarmos um renovo na nossa fé, Senhor. Que nós não tenhamos apenas, Senhor, um ritualismo, eu repito, mas uma vida cheia da Tua presença.
Leva-nos em paz, em segurança, nos dê um bom dia na presença do Senhor, dia do Senhor, nos prepare para estarmos aqui cultuando o Teu nome, nos abençoe durante essa semana, que nós possamos transmitir a Tua mensagem todos os dias das nossas vidas. É o que nós oramos, Senhor, em Teu nome. Ó Pai amado, nós oramos que o Senhor cubra as Tuas servas, os Teus servos que têm enfrentado momentos difíceis. Te agradecemos pela bênção da recuperação da Sueli, que o Senhor possa completar essa cura, que ela possa ser, ó Deus, liberada, tendo alta do hospital. Cuide da tua serva, Senhor, e venha de encontro à necessidade do teu povo, Senhor. Sê conosco, nós oramos em teu nome, Jesus. Amém. Vai na paz do Senhor, um bom domingo a todos, vai na paz do Senhor Jesus.